quando Jesus ainda era carpinteiro, quando ele ainda aplanava a madeira e fazia móveis, e deixava as ferramentas ali arrumadas. Numa certa noite, todas as ferramentas, aproveitando que a carpintaria estava vazia, fizeram uma reunião. E naquela assembleia em que as ferramentas falavam, o martelo exerceu a presidência. Mas as outras ferramentas disseram: martelo, você tem que renunciar. E o martelo disse: por quê? Por quê? E o martelo batia: por que tenho que renunciar? As ferramentas disseram: porque você faz muito barulho e você passa o tempo todo golpeando. Martelo, renuncie. E as ferramentas fizeram coro: renuncie, renuncie. Então o martelo foi obrigado a renunciar. Admitiu que realmente golpeava demais e era muito duro, fazia muito barulho. Mas ele não concordava com a presença do parafuso naquela assembleia. E disse: o parafuso também tem que ser expulso. E o parafuso disse: por quê? Por quê? Porque você dá muitas voltas até servir para alguma coisa. Você dá muitas voltas, fica só rodando, 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 até que cumpra a sua função. E as ferramentas começaram a dizer para o parafuso: renuncie, renuncie. E o parafuso disse: está bem, eu vou renunciar, mas eu quero que a lixa seja expulsa. E a lixa disse: eu expulsa? Por quê? E o parafuso disse: porque você é muito áspera no seu tratamento e você cria muitos atritos com as demais ferramentas. E a lixa pensou um pouquinho e concordou. É verdade, ela iria ser expulsa da oficina da carpintaria, mas ela pediu que também o metro fosse expulso. E o metro disse: eu expulso? Por quê? E a lixa disse: por que você fica medindo os demais com a sua própria medida, como se fosse o único perfeito? E você quer tudo exatinho na sua medida. E as ferramentas começaram a dizer: o metro também tem que ir embora, o metro tem que ir embora. Nisso, alguém mexeu na porta. Era o carpinteiro, o grande carpinteiro entrando. E as ferramentas resolveram ficar quietas. Então, o maior de todos os carpinteiros colocou o seu avental, pegou uma madeira que estava totalmente disforme, suja, envelhecida, e pegou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso, e começou a trabalhar aquela grossa madeira que se converteu num lindo móvel. Que móvel magnífico! E quando o grande carpinteiro terminou a sua obra e fechou mais uma vez a carpintaria e foi embora, e as ferramentas, novamente se sentindo ali à vontade, fizeram uma nova reunião para concluir aquela que estava iniciada e que havia sido cortada pela metade. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, é evidente que cada um de nós tem defeitos. Entretanto, o carpinteiro não trabalha com os nossos defeitos, e sim com as nossas qualidades. E fazendo isto com as suas mãos habilidosas, e usando a sua inteligência e a sua capacidade, ele faz de cada um de nós ferramentas valiosas. Assim eu sugiro, disse o serrote, que todos nós superemos os nossos pontos negativos
e nos concentremos nos nossos pontos positivos e nas nossas qualidades. E todas as ferramentas começaram a aplaudir aquele discurso e compreenderam então que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para afinar e limar a aspereza, e observaram que o metro era precioso exatamente por ser exato. E sentiram então que o trabalho de equipe produzia nas mãos do grande carpinteiro todos aqueles móveis de qualidade. E cada uma das ferramentas se sentiu feliz por ser tão importante, por ser tão útil dentro da carpintaria. Você está compreendendo esta ilustração? A carpintaria é a igreja. O grande carpinteiro continua sendo, é e sempre será o Senhor Jesus. E as ferramentas, os instrumentos, são as pessoas que estão na casa de Deus. Há defeitos em cada um de nós? Sem dúvida nenhuma. Mas o Senhor Jesus, Ele ignora todos os nossos defeitos e trabalha com as nossas qualidades. E vai nos aprimorando de uma tal maneira que quando contemplamos aquilo que o Senhor Jesus faz através de nós, ficamos maravilhados com a obra-prima. Você, meu querido e minha querida, não reclame dos outros instrumentos que estão dentro da igreja, pois todos são usados nas mãos do Senhor Jesus. E cada pessoa tem uma utilidade. Até a pessoa que pensa que não é útil para nada tem um trabalho importante na obra de Deus. E eu quero terminar a ilustração lendo para você um trecho que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular.